E síndrome do pânico? Você fala demais de crise do pânico. Eu tenho muitas amigas que já tiveram crise. Falou, Camila, isso é desesperador, é muito ruim. Aquela sensação de potência, de morte, passa o mundo, você não pode falar nada, você perde todas as capacidades. O que é síndrome do pânico? Não. A síndrome do pânico é uma doença em que ocorre crises de pânico de forma sequencial, repetida. A crise de pânico é aquela sensação de medo, de desespero, é uma sensação física, não só emocional. A pessoa tem batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, chega a ter dor no peito, muitas vezes... gelada, suando. Muitas vezes confunde com infarto, muitas vezes o paciente vai sequencialmente no pronto-socorro acreditando que tem... Tô morrendo, tô infartando. Exatamente. E a crise de síndrome do pânico. Ou uma sensação de que vai perder a sanidade. É uma outra forma de apresentação. A pessoa acha que vai ficar louca. Assim, tem aquela sensação que vai perder o controle a qualquer momento. É uma sensação extremamente angustiante. Uma crise de pânico pode ocorrer em qualquer transtorno de ansiedade. Tá. Né? Então, pode ocorrer na ansiedade generalizada, pode acontecer, às vezes, em caso de toque, que não é no grupo da ansiedade, mas é muito comum acontecer. Fobia social, a pessoa pode ter uma crise de pânico, mas na síndrome do pânico, o centro é a crise de pânico. Então, começa a acontecer essas crises, muitas vezes sem gatilho, sem motivo. Acho que eu perguntar se a pessoa tá bem, de repente vem. Pode acontecer. E aí, isso sim. E ela vem rápida. Quanto dura? Tem duração isso? Quanto que dura? Tem uma média? Sim. Tem a crise, o pico da crise, né? Que a gente fala da palpitação e tal, que a gente fala que é até uma meia hora. Mas tem muito paciente que fala, eu fico o dia inteiro em crise. Aí o que a pessoa não tá é uma crise de pânico, ela tá tendo uma crise de ansiedade. Né? Às vezes é aquela sensação de mal-estar, a sensação de ansiedade, de palpitação, isso pode acontecer, ficar o dia inteiro a pessoa com aquele mal-estar. Mas a crise de pânico, que é o auge, que é aquele pico desesperador, a pessoa realmente perde o controle, isso é no máximo uma meia hora. O problema é que é uma meia hora... A pior meia hora da face da Terra, né? Que você está deitada com o caminhão em cima. Exatamente. Então, nesses casos, a pessoa pode acontecer do nada. É muito comum o paciente com síndrome do pânico despertar na crise. Tá dormindo tranquilo em casa e acordar no meio da noite com a crise. Nossa, dormindo. Dormindo. Isso é muito comum acontecer. Então, não precisa de gatilho. Pode ter gatilho. Gatilho é um acontecimento que desencadeia a crise. Ou seja, a pessoa tem um negócio que não gosta de andar de elevador e começa a entrar no elevador, já começa a despertar aquilo ali. Isso é um gatilho para aquela pessoa. Mas não necessariamente. A pessoa pode estar bem em casa, relaxada, assistindo TV e, de repente, desperta. Do nada. É um mecanismo, a crise do pânico é um mecanismo de defesa do organismo, né? Aquela coisa do luta e fuga, instintivo. Quando a gente está frente a uma situação de ameaça, por exemplo, uma morte iminente, tem um predador na nossa frente, nosso cérebro instintivamente libera uma série de hormônios que desencadeia aumento de frequência cardíaca, respiração, sudorese, que é para preparar que a gente lute em frente àquela matar ação ou fugir. É o instinto de luta ou fuga. O problema na síndrome do pânico é que isso é desencadeado... Quando não precisa? Quando não precisa. Quando não tem leão para nem matar, nem lutar, nem fugir. Exato. O cérebro ele fica hiperestimulado, então ele tem isso espontaneamente. E aí sim, o síndrome do pânico precisa de medicamento quase 100% das vezes. Tem a terapia, tem o tratamento para você fazer um mindfulness, para te ajudar a prevenir, sair... Mas quando entra na síndrome do pânico mesmo, a medicação é extremamente necessária. Isso que eu ia perguntar, como é que trata a síndrome do pânico? O tratamento dos transtornos de humor, no geral, tanto síndrome do pânico, quanto depressão, ansiedade, eles são muito semelhantes. Os remédios são mais ou menos os mesmos? São. A gente tem a base, que normalmente são antidepressivos, que aí eles tratam, aí depende, cada antidepressivo tem um perfil diferente, às vezes a gente usa mais um para um transtorno, outro para outro. Principalmente por conta que o desequilíbrio, a teoria do desequilíbrio neuroquímico é muito semelhante entre um transtorno e outro. Então, assim, a base é antidepressivos, às vezes anticonvulsivantes, principalmente às vezes no estabilizador de humor, nos transtornos de ansiedade, e calmantes. Aí, calmantes entram os benzodiazepínicos, que são medicações de ação imediata,
Então, o paciente está tendo crise e vai para o pronto-socorro, provavelmente o que eles vão dar naquele momento é um benzodiazepínico, que é um calmante que é para cortar a crise. Só que ele não é um tratamento. Então, assim, ele é ótimo. Porque tira da crise. Tira da crise. O paciente adora, tira com a mão. Mas não vai impedir que venha a próxima crise. Pode ter crise mais de uma vez por dia? Não pode. Pode? Tem gente que teve mais de uma vez por dia? Sim, às vezes, várias vezes ao dia. Entra na crise, fica umas 2 horas, bem, daqui a pouco entra de novo. Você falou que na depressão, para estabelecer a depressão, mais ou menos 2 semanas para fechar o quadro. E tem isso daí também para síndrome do pânico? Não, eu tive uma crise, eu tenho síndrome do pânico? Não. 2, qual que é o número de crises que tem que ter? Tem isso ou não? Não tem um número. O que a gente fala é que não só as crises elas têm que acontecer de forma espontânea, tem que ter várias crises e já acontecer pelo menos, de novo, há 2 semanas. E também uma outra questão que chama a atenção, a pessoa vai mudando o que a gente chama de repertório. A pessoa, no dia a dia, vai evitando situações que podem desencadear a crise. Então, uma vez ela teve a crise no ônibus, estava andando no ônibus e teve a crise. Ela fala, putz, eu não vou mais andar. Sim, foi o ônibus. Foi o ônibus, tá. Eu não vou mais andar de Tira ônibus. o ônibus da minha vida. E aí daqui a pouco, não, aconteceu quando eu estava na academia. Isso acontece muito, que às vezes tá já com batimento cardíaco, ela libera adrenalina e a pessoa tem a crise na academia. Vou parar de ir na academia. Então a pessoa vai começando a mudar a rotina para evitar de ter a crise. E o medo da crise começa a virar uma constante na vida da pessoa. E ela sofre pelo medo da crise também? Sim. O medo da crise é péssimo. É péssimo, porque a qualquer momento é aquela coisa. A qualquer momento eu vou ter uma sensação de morte iminente. Então, a pessoa vive em constante alerta. Então, a síndrome do pânico é todo esse conjunto. Não é só a crise do pânico. Como, por exemplo, a crise do pânico pode acontecer. Você foi assaltado. Deu um instinto de luta e fuga na hora. Você vai ter uma crise de ansiedade e isso é plenamente normal. E até adaptado. Porque você está num risco de vida naquele momento. Até que é bom que tenha, né? Naquele instante ele tem razão de existir. Sim, exatamente. Então, de novo, é um mecanismo. Todo sentimento tem uma função. Eles não estão aí à toa. O problema é quando eles fogem de sua função, né? Então, a crise de pânico serve para deixar a gente alerta, preparado para uma ameaça. Agora, tô lá almoçando em casa, em família ou na academia. Não existe uma ameaça real. Aí ela vira disfuncional. Então, aí entra, é o que a gente chama, aí entra a patologia, a doença. E precisa ser tratado. Isso com qualquer sentimento, qualquer emoção. Então, a síndrome do pânico é esse conjunto. A crise de pânico, não. A crise de pânico pode acontecer em qualquer situação, de forma até plenamente saudável.